noite a todos. Bem-vindos ao webinar do AC Camargo, mais um webinar, e hoje nós falaremos um pouquinho sobre vacinação da Covid-19 no contexto oncológico. E para isso a gente conta hoje com a presença de alguns especialistas aqui. Muito obrigado, então, por prestigiarem esse nosso evento mais uma vez. E eu gostaria, então, de colocar para vocês, então, os nossos convidados da noite. Nós temos a doutora Ana Cláudia Turdo, ela que é médica infectologista aqui do AC Camargo e membro da equipe de Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Muito obrigado, doutora Ana, por sua presença e por colaborar nesse webinar nessa noite. E temos também a presença da doutora Marjorie Vieira Batista, ela que é médica infectologista do setor de hematologia e transplante de medula óssea aqui do AC Camargo Cancer Center. Muito obrigado, doutora, pela sua presença conosco e também, obviamente, a presença de todos vocês. Então, hoje a ideia é a gente fazer um bate-papo com todos nesse webinar. Fiquem à vontade para colocar suas perguntas aí no chat e a gente vai olhando aqui as perguntas de vocês, conforme a gente vai batendo um papo aqui com a doutora Ana e a doutora Marjorie, nós podemos, então, receber as perguntas de vocês. Mandem as perguntas, então, pelo chat, serão muito bem-vindas para que a gente possa fazer esse debate essa noite. Repetindo, hoje, então, a gente vai falar sobre vacinação da Covid no contexto oncológico, nos pacientes oncológicos. Então, muito obrigado, doutora Marja, muito obrigado, doutora Ana, boa noite para vocês. Eu queria começar, então, a bater um papo e trazer uma primeira pergunta, então, para a doutora Marjorie. Doutora Marjorie, então, boa noite. Eu queria perguntar, então, qual é o panorama dos pacientes com câncer e Covid? Você pode falar para a gente um pouquinho esse panorama geral, por favor? Olá, boa noite a todos, boa noite, José, boa noite, nossos colegas, nossos pacientes que estão nos ouvindo aí hoje. Se a gente fizer uma análise aí desde o início da pandemia, o número dos nossos pacientes com câncer, de um modo geral, ele é um número que não foi tão expressivo, né? Tanto é que hoje em dia a gente tem alguns estudos publicados, mas não é um volume tão grande, né? Graças a Deus, esses pacientes nossos, eles já têm uma preocupação muito grande em relação aos vírus respiratórios, tanto é que é uma rotina muito frequente dentro do nosso hospital a investigação de vírus respiratório. Então, eles já têm uma orientação de se proteger, de se cuidar, né? Até porque durante um quadro viral, tratamentos quimioterápicos, transplantes, eles devem ser evitados. Então, por isso que os nossos pacientes devem se proteger mais e talvez seja essa a razão deles não terem tido um número tão expressivo como os outros pacientes. E, obviamente, isso aconteceu não só aqui no Brasil, mas também no restante do mundo, né? As publicações, elas foram acontecendo ao longo do tempo, né? Inicialmente, algumas publicações mostravam uma mortalidade até de 28%, de 25% até 28% nesse subgrupo nosso de pacientes. E aí, tipos de câncer sendo elencados aí com uma maior gravidade, tipo câncer de pulmão, os pacientes com neoplasias hematológicas. E quando esses estudos foram evoluindo ao longo do tempo, até porque a gente aprendeu a lidar mais, os estudos foram mais bem desenhados, com um número um pouco maior, essas análises foram feitas levando-se em consideração aquilo que a gente aprendeu da população geral, que aqueles pacientes com idade avançada, com comorbidade, com outras características que levavam a uma maior gravidade, quando você comparava os nossos pacientes com câncer com e sem essas características, os estudos começaram a ficar um pouco controversos. Então, tem uma tendência de se dizer que tem uma taxa aumentada do Covid na nossa população, que essa mortalidade é, sim, aumentada nos nossos pacientes, mas talvez isso possa estar implicado num câncer avançado, ou porque esse paciente nosso tem uma idade avançada, tem mais comorbidades associadas do que a população geral. Então, por isso a gente tem que ter um cuidado muito grande nesse momento de falar que, sim, é muito mais grave, entendeu? Que nós devemos parar terapias de quimioterapia, que não devemos fazer transplantes, até porque durante toda essa pandemia,
uma coisa que aconteceu, e não foi só com pacientes oncológicos, pacientes aí com outros tipos de terapias contínuas, pacientes com problemas cardiológicos, a gente retardou tratamentos quimioterápicos e aí a gente tem recaída de doença, nós temos aí estadios de doenças que se avançaram, então por isso é controverso falar que nosso paciente vai ter uma doença muito mais grave, temos que ter cautela sim, né, esses pacientes merecem uma cautela especial, mas o tratamento deve ser continuado, até esquemas de quimioterapia, tem estudos mostrando que pacientes que receberam quimioterapias 14 dias antes do evento do coronavírus, eles não tiveram pior prognóstico, e até interessantemente, né, assim, sempre o subgrupo dos pacientes oncohematológicos transplantados, com relação aos vírus respiratórios, eles têm um risco aumentado de uma doença mais grave. Eles têm uma progressão de uma doença do trato respiratório muito maior, em torno de 40%, e tem alguns estudos falando aí que a leucemia linfocítica crônica, que é um dos grandes subgrupos junto com mieloma e linfoma, eles teriam aí um pior prognóstico. Mas, interessantemente, até algumas medicações que a gente usa na rotina, que são anti-inflamatórios, tipo inibidores de tirosina quinase, que às vezes funcionam como anti-inflamatório, poderia ser algo protetor, e aí esses pacientes teriam quadros até mais brandos durante a evolução do COVID, dado que essa infecção é uma infecção que tem um desenho, uma característica muito específica que a gente aprendeu ao longo desses meses, que foi que tem uma fase inflamatória muito grande, né? Então, assim, é muito mais aquela fase de liberação das células que inflamam o pulmão, que podem levar aí uma deficiência da troca do oxigênio e o paciente eventualmente sair de uma necessidade de oxigênio para uma terapia de ventilação mecânica, que seria aí a verdadeira razão do prognóstico ruim dos pacientes. Doutora, e a senhora, no setor de hematologia, os pacientes costumam ter, às vezes, com bastante imunodeprimidos, com os tratamentos. Você percebeu uma evolução pior nesses pacientes de COVID? Qual foi a sua percepção? Foi bem numa consonância disso que eu acabei de falar. Aqueles, assim, vi pacientes graves mesmo, que infelizmente evoluíram até para o óbito, né? Mas geralmente esses pacientes tinham um background imunológico muito baixo, assim, uma imunidade muito baixa, tá? Às vezes nem estava tão relacionado com uma quimioterapia recente, entendeu? Mas eles já traziam de todo o tratamento deles uma imunidade muito baixa, mas sim, eles tinham comorbidades. Eu tive paciente que tinha problema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, outras pneumopatias, entendeu? Então, um caso muito característico que a gente teve, muito triste, de uma paciente que fez um quadro neurológico do coronavírus, documentado, né? Então, ainda há muito que se aprender do coronavírus, e assim, qual é o papel da imunidade, qual é o papel do câncer, se o COVID pode atrapalhar até a evolução do próprio câncer, entendeu? Isso a gente vai descobrir aí a médio e longo prazo, né? Avaliar qual foi o impacto, né, no câncer de pulmão, na leucemia. Então, tudo isso, a gente ainda tem muita coisa para descobrir. Nós temos alguns estudos de coronavírus na instituição, né? E um desses estudos, eu sou pesquisadora responsável junto com vários, tem oncologistas, a doutora Raquel, tem o doutor Jair da hematologia, tem o grupo do CIP, que vai participar junto com a gente, o Emanuel, o Ken, a Diana, que é um estudo que a gente tentou analisar mais profundamente, não só características clínicas, laboratoriais, mas a gente coletou saliva, sangue, fezes, e a gente vai estudar todo o perfil de resposta imune, tanto local quanto sistêmica, e também a parte de microbiota, que são aqueles organismos que vivem no nosso organismo e que às vezes podem contrabalancear as respostas da terapia, seja elas para infecção, seja elas para câncer, né, terapias anticâncer. Então, a gente fez esse estudo, já concluímos a coleta de todas as amostras, né, obrigada pelos, né, aí os pacientes que participaram dos nossos estudos, dando seu consentimento, e nos próximos meses a gente vai ter aí alguns resultados interessantes para poder mostrar que, além das características clínicas que a gente está avaliando aí, meio que na ponta do iceberg, o que tem profundamente, né, o que tem na nossa resposta imune, o que tem no nosso organismo que faz um paciente
paciente para o polo grave, né, de uma gravidade extrema e eventualmente evoluindo até para o óbito, e o que faz um paciente que às vezes é idoso, entendeu, tem 85 anos de idade, fez uma pneumonia, mas sai tranquilo e aí tudo bem, segue a vida sem maiores repercussões. Bom. Doutora, muito obrigado. Eu gostaria de conversar agora um pouquinho com a doutora Ana Cláudia sobre as vacinas mesmo, né? Domingo a gente quase foi uma final de Copa do Mundo, todo mundo acompanhando, né? O que ia acontecer lá na Anvisa, e a Anvisa aprovou o uso emergencial de 2 vacinas, né? Doutora Ana, você pode falar um pouquinho mais sobre essas 2 vacinas? Que vacinas são essas e quais são as características dessas vacinas? Bom, primeiramente, boa noite, né? Obrigada pelo convite aí, poder participar essa noite dessa discussão tão polêmica, né? Comentar a Copa do Mundo não é para qualquer um, né? Mas as vacinas, elas estão complicadas, né? Nós tivemos a liberação emergencial, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é justamente isso, né? Não são um processo comum, né, que leva anos de aprovação da vacina, as fases clínicas, a gente sai assim sabendo um pouquinho mais o que acontece com elas, como é a proteção delas, né? Então a gente ainda um pouco às cegas, assim, apesar tanto o Instituto Butantan como o pessoal de Oxford, né, tentando mostrar para a gente aí bons resultados, e a gente está vendo uma comparação entre as duas, né, as duas, assim, primeiro pela semelhança, né, as duas a gente tem a nosso favor que pode dar em paciente imunossuprimido, né, por causa que não é contada com um vírus vivo ali, né, então tanto a Oxford que usa um vetor viral, né, usa um adenovírus modificado para não se replicar, como a Coronavac, né, que acaba sendo um vírus inativado mesmo, né? Então, essas são as semelhanças, apesar das diferenças da própria produção vacinal, né? E as principais diferenças que a gente está vendo são os resultados de eficácia, né? Muita gente está muito a favor da Oxford por dar uma eficácia aí em torno de 70%, enquanto que a Coronavac mostrou para a gente aí um pouco acima de 50%. Eu acho as duas assim bem comparáveis, né? Assim, a faixa etária foi muito parecida. Eu acho que a gente tem uma precariedade de estudo em pacientes mais idosos, então acho que a gente não tem resposta de como que os pacientes idosos vão estar protegidos ou não. Então, eu acho que é o contexto, né, que a gente tem que entender, que é esse contexto emergencial, que eu acho que o principal é que mostraram segurança. Então, bem leves, então mais dor local, cefaleia, mialgia, coisas menos preocupantes, né? Mais reações mais graves, mais de alergia, né? De hipersensibilidade à vacina, né? Então acho que isso já é uma coisa muito importante que a vacina mostra, que ela não faz mal, né? Isso já é bom. E a gente mostra aí claro, todo mundo estava torcendo para ser super alta, né? Ela tá com vacina, era muito o coronavírus, né? Toda essa parte com a infecção por influenza, e você vê a gente usa muito a vacina de influenza. E a gente chega aí a uma efetividade de paciente imunossuprimido de 40%. Então, e nós tomamos mesmo assim, protegemos a população mesmo assim. E a gente sempre pensa de tomar a vacina não para não pegar a gripe, né, mas não fazer o quadro grave, né. Então, acho que é um dos pontos mais importantes aí que a gente tem que ficar de olho nas vacinas. Principalmente na do Butantan, né, na Coronavac, não acho que tenha assim, um grupo muito específico de doenças graves, de manifestações graves nos pacientes analisados. Então,
A gente ainda vai ter que observar como que vai ser a efetividade na população mesmo, né? Mas acho que são vacinas demonstradamente seguras, né? E que nessa fase são essenciais aí para entrar de forma a parar um pouco esse crescimento acelerado, né? De casos novos, de transmissão, de ocupação de leitos de UTI, de óbitos, e assim vai, né? Então, acho que mais que as diferenças, eu vou mais pela semelhança, né? E coloco nesse contexto emergencial que a gente... Acho que do ponto de vista prático, né, a gente tem duas vacinas com mecanismos de ação diferentes, né? Mas acho que o que há de mais importante aí, de fato, a vacinação. A proteção não é só individual, né? Quando a gente fala, mas é só 50%, é só 70%, o efeito é coletivo, né? Então, para a gente conseguir frear o crescimento da pandemia e controlar, né? A doutora Ana Cláudia disse, né, a respeito aí que os estudos não se sabe bem, né, dos idosos, né, os estudos não incluíram muitos idosos, então não dá para saber, a partir aí das pesquisas que foram feitas, como é que os idosos responderiam à vacina, e justamente é um grupo que precisa mais da vacina, né. Mas a gente não pode esquecer também dos imunocomprometidos, né, doutora Marjorie? Acho que os estudos não foram feitos com imunocomprometidos, ou foram, né, pacientes oncológicos, né, que tivessem imunocomprometimento aí, ou até onde eu sei, a gente não teve uma quantidade grande de pessoas incluídas nesses estudos. Conta para a gente um pouquinho isso, né? Você acha que a gente deveria fazer estudos envolvendo imunocomprometidos também? Isso é factível, não é? Fala para a gente um pouquinho disso. Então, é isso mesmo, José. Os estudos de todas as vacinas, tá? Não foi só a Coronavac, não foi só a AstraZeneca que está no Brasil, nenhum deles incluiu a população de pacientes imunodeprimidos, né? Então, não é porque a gente não tem a Pfizer, não é porque a gente tem a Moderna, que o cenário seria diferente aqui para os nossos pacientes imunodeprimidos. É a mesma coisa. Agora, como a Ana acabou de explicar, essas duas plataformas, elas são plataformas, uma é de vírus vivo morto, inativado, e a outra ela é baseada num vetor viral que é incapaz de se replicar. Então, as duas vacinas não têm potencial de causar uma doença, porque qual é o grande problema da gente fazer o processo de imunização nos nossos pacientes imunodeprimidos? São duas questões que a gente tem que levar em consideração, tá? Então, a primeira é o tipo da vacina que eu vou dar no paciente, porque se o meu paciente está com uma imunodepressão muito grande, se eu der um vírus vivo atenuado, vírus vivo atenuado, pode acontecer, né? Eventualmente pode acontecer que essa vacina cause a própria doença, tá? E isso não é desejável, ainda mais para um paciente que está no momento de imunodepressão. Então, a gente já conhece isso, até nos nossos calendários vacinais, que a gente já tem muito bem preconizados no transplante, nos pacientes hematológicos, nos pacientes oncológicos, a gente não administra essas vacinas, tipo febre amarela, tipo sarampo, cachumbo, rubéola. Então, isso fica para um momento em que o paciente já recuperou seu status imunológico, e sim, a gente permite que eles recebam essas vacinas. Então, por já conhecer tudo isso sobre as vacinas, entendeu? E já usamos rotineiramente essas vacinas e elas não terem aí essa grande preocupação, o outro ponto que a gente tem que levar em consideração é o quê? Como é que a vacina funciona no meu paciente imunodeprimido? A vacina é somente um estímulo para o meu sistema imune produzir uma célula protetora, meus anticorpos neutralizantes, outras células de proteção que a gente tem no organismo. E aí, o que acontece é que se eu tenho um paciente que está com a imunidade muito baixa, se eu der um estímulo para ele da vacina, pode acontecer que essa proteção não seja tão alta, não seja tão eficaz. Por isso que a gente vai fazer o quê? Conhecendo tudo aquilo que a gente conhece, fazendo tudo que a gente já faz, a gente vai pegar o melhor momento desse paciente e administrar a vacina, entendeu? Por isso que, assim que liberou o primeiro PNI,
eu mesma, né, mandei considerações para o Ministério, e assim, tipo, o nosso paciente tem que ser incluído, aí as sociedades incluíram também várias manifestações, a sociedade de transplante, de hematologia, de oncologia, até agora recentemente aí das gestantes e lactantes também. Então, assim, todo mundo entende que, como a gente já conhece como é que funcionam essas vacinas de um modo geral, então que esses pacientes merecem ser vacinados, mesmo que de repente a proteção não seja a maior, até porque, como a Ana disse anteriormente, a gente precisa entender, a gente nunca trabalhou com um cenário de 100% de eficácia das vacinas, né? Então, todo mundo agora está super empolgado com 95%, 94%, eu fico até feliz, porque eu acho que com essa pandemia a gente vai saltar, eu falo salto mesmo de patamar em termos de tecnologia, que num futuro muito próximo a gente vai ter várias outras vacinas que vão atingir a eficácia muito interessante, entendeu? Mas, no cenário geral e do nosso país, que, como todo mundo sabe, é exemplo de programa de vacinação e controle de várias doenças, entendeu? A gente vacina, tem temporadas de vacina de influenza, que a gente sempre trabalha com a cepa da estação passada, que a vacina funcionou com 40 e poucos %, entendeu? Então, assim, as vacinas atingiram o que a gente precisava de eficácia, entendeu? Seja a Coronavac, seja a AstraZeneca, entendeu? Então, por isso que os nossos pacientes merecem sim entrar no calendário vacinal, obviamente orientados pelo seu médico, entendeu? Para dirigir, para guiar no melhor momento que ele deva receber essa vacina, que seu hemograma esteja recuperado, seu glóbulo branco esteja estável, e aí sim a gente pode e deve incluir esses pacientes. Não existe um risco deles desenvolverem infecção, e sim deles serem protegidos. Então, no imunocomprometido, a vacina, mesmo na situação de imunocomprometimento, imunodepressão, a vacina, o pior não é dar para um paciente imunodeprimido, na verdade, o que o sistema imunológico consegue responder, certo? Acho que esse é o ponto. Já aproveitando aqui, deixa eu aproveitar, já tem algumas perguntas no chat aqui. Aparecida Pereira da Costa, obrigado, Aparecida, pela pergunta. Deixa eu mandar aqui. Já a doutora Marja está falando, então, aqui de usar em pacientes com câncer. Deixa eu já fazer a pergunta. O paciente que teve câncer de tireoide com metástase, cirurgia foi em 2017, está sob controle, ele deve tomar a vacina? Acho que já emenda com a sua pergunta aí, né? Exatamente, seguramente, dona Aparecida, deve tomar sim, tá? As únicas contraindicações é aquela que a gente deve falar, assim, pessoas que têm alergias, né, então, assim, devem observar e tudo mais, mas não existe uma contraindicação formal, tá? Ainda mais depois, a cirurgia foi em 2017, o câncer já está controlado, então, seguramente, deve receber a vacina sim. Então, já emendamos aí na sua colocação. Pessoal, façam suas perguntas no chat, aí fiquem à vontade para esclarecer as dúvidas que vocês têm nesse momento. Pode ser técnicas, perguntas mais gerais. Eu queria ainda aqui falar com a doutora Ana. Doutora Ana, como é que vai ser a implementação aí, como é que vai ser a vacina nesse grupo de pacientes, né, no calendário aí que o governo está propondo, né, do Programa Nacional de Imunização, das priorizações, né? Em que fase que os pacientes oncológicos ou os pacientes, de uma maneira geral, serão vacinados? Os nossos pacientes estão entrando na categoria da fase 3, né? A fase 2 aí engloba os idosos, então, claro que nosso paciente idoso acaba sendo priorizado aí, né? Mas só pela questão oncológica, só pela doença oncológica e outras comorbidades vão ser a fase 3 da vacinação, né? Então, agora essa primeira fase, que está sendo a imunização dos profissionais de saúde, né, que tem mais risco e contato, né, desde o médico, enfermeiro, até a ambulância, quem trabalha no pré-hospitalar, no intra-hospitalar, em todos os processos aí, né. Na segunda fase vão vir os idosos, e na terceira fase os nossos pacientes aí, que acho que no que a gente estava conversando aí um pouco antes de eu perder o áudio, e que a doutora Marjorie genialmente complementou, né? Essas vacinas, como são vírus atenuados aí, sem ação de vírus vivo, né? Nós não temos contraindicação praticamente, né? É só quem tem alergia muito específica, alguma coisa da vacina, e não são vacinas igual a de influenza, que é quem tem alergia ao ovo, essas coisas. Então, nem nisso tem essa possibilidade. Então, acho que
todos os nossos pacientes aí vão ser agraciados aí com as vacinas, ainda bem, e acho que a fase 3 aí tomara que venha rapidamente. E, doutora Ana, a gente ouviu muito, até a gente recebeu notícia, etc., que os pacientes oncológicos teriam prioridade, né, para receber a vacina. Não é bem assim, então, né? Acho que, na verdade, o programa nacional, que o Ministério está preconizando, não é isso. Tem muita fake news também aí no meio, né? Isso gera muito ruído e desconforto também, porque, de fato, acho que nessa primeira fase a imunização é prioritária, não é do grupo, né? Ainda de pacientes, todos serão vacinados, mas é quem está realmente na linha de frente, né? Acho que teve muita coisa que saiu aí, a gente recebe no WhatsApp, tem que tomar muito cuidado, né? O que você acha, doutora? Eu acho que eu vi notícia para os dois lados, falando que iam ser excluídos esses pacientes, né? Que não iam dar para os pacientes oncológicos, que não ia dar para paciente idoso, e vi o pessoal falando que não, a primeira coisa são eles, né? Onde já se viu vacinar a população de profissional de saúde, né? Mas acho que o grande checkmate da Covid, né, é que além dele deixar os pacientes muito graves, tudo, ele desfalca a nossa equipe, né, de cuidado, né? A gente viu vários serviços ficarem às escalas de plantão com vários médicos afastados, várias enfermeiras, técnicos, né? Fisioterapia, então a gente não conseguia profissional de saúde, né, para trabalhar com esses pacientes, no cuidado desses pacientes tão complexos, né, que são pacientes de cuidado muito, muito, muito importante, né, de todos os sentidos. Então, com certeza, né, os profissionais de saúde têm muito risco e que devem ser priorizados nesse momento, né? Mas é o que eu falei, a vacina, ela possibilita a gente vacinar esse grupo de pacientes, assim como os idosos, e a gente priorizar eles no tempo certo, né? Que está sendo priorizado. Isso a gente pelo menos está contando com a campanha. Opa, desculpe, tem o microfone fechado. Acho que é importante a gente trazer a informação correta, né? Nosso papel é esse mesmo, trazer uma informação de qualidade e informação correta. Então, muita coisa que sai na rede social é fake news e, lógico, existe um grupo de pessoas que parece que remam contra, né? Então, a ideia, a importância desse webinar aqui com especialistas falando é trazer a informação de qualidade para todos nós. Doutora Marjorie, em relação especificamente aos pacientes aí que têm hematológicos, né, que têm transplantados, passam por um período de imunodepressão grande, né, requerem um cuidado, principalmente em relação às infecções, como é que vai ser a vacinação desse grupo, doutora Marjorie? Então, como eu havia dito antes, a gente vai precisar escolher um melhor momento imunológico desse paciente, até para ter o aproveitamento melhor da vacina, né? Então, o que a gente vai fazer para esse paciente? Pacientes hematológicos recebem as suas quimioterapias, a gente tem que evitar, porque a gente tem trabalho até de outras vacinas, inclusive de influenza, de pneumo, mostrando que se eu faço a vacina do paciente no momento que ele faz a quimioterapia, no mesmo dia da quimioterapia, esse paciente tem uma resposta pior comparado quando ele está com a sua imunidade mais recuperada, entendeu? Então, o que a gente vai preconizar é 2 semanas antes da quimioterapia ou 2 semanas depois, entendeu? Isso não vai fazer diferença nenhuma, são só 2 semanas, né? Mas a gente vai priorizar um momento aí que o paciente tenha sim, um momento mais adequado para a gente atingir um nível maior aí da eficácia nesse grupo de pacientes. O paciente transplantado de medula óssea, ele tem algumas particularidades, né? O paciente transplantado, a gente tem o paciente do transplante autólogo, né? Que é aquele paciente que recebe a medula dele mesmo. E a gente tem 2 situações diferentes. Aquele paciente que faz um transplante, não recebe mais nenhuma outra medicação para controlar a doença depois.
Esse paciente que fez o transplante autólogo e não vai receber nenhuma medicação de manutenção depois, com 3 meses, no calendário normal de vacinas, a gente já começa a vacinar. Ele vai ser do mesmo jeito. Com 3 meses, não tem terapia de manutenção, vacina do Covid liberada. Ressalto aqui, reforço, todo paciente vai precisar de uma cartinha do seu médico para falar, ó, tô liberando esse paciente para receber vacina, tá? Porque a gente precisa ver que momento é esse do paciente direitinho, né? O paciente precisa do nosso auxílio. E aí, se o meu paciente fez um transplante autólogo, né? Como os pacientes com mieloma múltiplo, e aí vai receber, por via das vezes, uma terapia de manutenção, para manter a doença controlada, entendeu? Essas terapias de manutenção, por vezes, ainda mantém a imunidade do paciente ainda baixa, ele ainda se arrasta por um período aí até longo para recuperar essa imunidade. Então, a gente vai solicitar marcadores imunológicos de recuperação, entendeu? Dele 3 meses, ele chegou no 3º mês pós-transplante, eu solicito esse exame de sangue dele, se esse exame estiver adequado, que a gente é o CD4, os nossos pacientes estão até acostumados, acima de 200, esse paciente vai ser encaminhado para vacinação. E aí, não estou antes de 2 meses, eu estou tomando terapia de vacinação, e aí eu não vou poder vacinar. O que eu faço? Máscara, álcool gel, distanciamento social. E mesmo se você tomar vacina, você vai continuar fazendo isso, tá? Porque isso aí é uma coisa que vai ficar para esse ano, sei lá, se vai ficar para o ano que vem, tá? Então, isso é nosso parceiro do dia a dia, isso não muda mesmo, tá? E aí, o outro segundo grupo de pacientes transplantados são aqueles transplantes alogênicos, ou seja, eles receberam medula de uma outra pessoa. Esses pacientes, para evitar a rejeição da medula, eles recebem medicações imunossupressoras. E aí, essa medicação faz com que eles fiquem imunodeprimidos por tempo prolongado, entendeu? Então, eu tenho que ter um cuidado especial. Se o meu paciente tiver 6 meses de transplante e eu já tiver tirado toda a imunossupressão dele, que com 6 meses geralmente a gente tira, tá liberado para fazer a vacina, tá tudo ok, beleza? Pega a nossa cartinha e vai lá vacinar. Se esse paciente tiver feito o transplante, mas por uma ocorrência de uma rejeição, a gente tenha que ter otimizado essa medicação imunossupressora, se essa imunossupressão tiver em dose baixinha, tá liberado para fazer também a vacina, tá? Então, por isso, mais uma vez, precisa do nosso crivo aí, a nossa avaliação para a gente poder te liberar. Agora, a última situação, que é um paciente que tem a rejeição, que está usando doses altas de imunossupressores, entendeu? Que realmente vai debilitar muito o seu sistema imune, não vale a pena vacinar nesse momento, tá? Então, a gente vai te observar, a gente vai te vigiando momento a momento, assim que a gente conseguir reduzir a sua imunodepressão, a gente dosa a sua célula de defesa e te libera para vacinar também. Enquanto isso, máscara, distanciamento e álcool gel. Beleza, olha, nós temos várias perguntas aqui no chat, algumas já foram respondidas, né? Juliana, obrigado pela sua pergunta. Ela falou, pacientes em tratamento quimioterapêutico podem tomar a vacina? Acho que já ficou bem claro, né? Aqui que sim, depende um pouco do momento, não vai correr risco, mas é porque a resposta imune é que vai ser um pouco diferente, dependendo da fase aí que você tomou a quimioterapia. A Marília, obrigado Marília pelas perguntas. Ela falou assim, mas como seria o caso de pacientes pré-cirúrgicos? Eles podem tomar a vacina? Tem alguma contraindicação? Interessante aqui, hein? Vou deixar a doutora Ana. Doutora Ana quer responder para a gente? Ela está perguntando sobre pacientes que vão fazer cirurgia, se ele pode tomar antes da cirurgia a vacina. Tem algum problema? Como acho que a gente já deixou bem claro, né? A vacina não vai estar contraindicada para ninguém, acho que é mais uma questão de se pode ou não, é quando, né? Não que a cirurgia vá alterar alguma coisa na resposta, nada disso, né? Mas acho que um marcador, por exemplo, você faz uma cirurgia, né, e tem febre no outro dia, né? Talvez seja sinal de que precisa ser avaliado por alguma outra questão, né? Então a gente sugere não tomar a vacina nos dias próximos, né? Então ter pelo menos aí uma distância aí de 7 dias, que dá o tempo de, vamos dizer, você tomou a sua vacina, aí dá aquela febrinha baixa, dá uma mialgia, você sabe que é uma reação
benigna da vacina, que em 48 horas vai resolver isso e que você não vai ter fator confundidor, né? Aí você vai para sua cirurgia, vai passar bem e vai estar provavelmente protegido, imunizado, né? E é o que a doutora Marjorie falou, né? Os cuidados da máscara. Eu sempre falo, né? Alguém que espirrou na mão na sua frente vai te dar a mão, você não vai dar a mão para ele. Então, mesmo que você esteja vacinado ou não, né? Então, vacinou, tudo ótimo, mas a gente sempre continua com os cuidados de higiene, com certeza. Mas da cirurgia é isso, é mais para a gente não ter fator confundidor, mas nada de contraindicação. Tá bom. Carlos Carmelo, obrigado aí pela sua pergunta. Nós temos aqui, acho que já foi respondida também, mas vale a pena colocar, né? Tive um adenocarcinoma coloretal, removido cirurgicamente em 2016. Em 2017 removi algumas metástases, atualmente estou em acompanhamento. Segundo meu médico, estou bem, dentro da normalidade. Eu devo tomar a vacina? Acho que já ficou claro aqui, né? Sim, não há contraindicação, você deve sim tomar vacina. Não acredite nas fake news aí das redes sociais. Venha aqui para você, Camargo, se informar, que você vai ter bem informado, é isso? Vamos lá, temos mais perguntas aqui também, olha. Eu acho que aqui vale a pena um comentário, tá? Da Dani Costa. Dani Costa falou assim, boa noite, eu perdi os primeiros minutinhos. Que bom que está com a gente aqui já, Dani. Mas ela colocou uma coisa que acho que talvez tenha que fazer um reparozinho, ó. Podemos indicar a vacina de Oxford para os pacientes, estou entendendo, oncológicos, mesmo sendo um vírus vivo atenuado? Então, acho que vale a pena um comentário da vacina de Oxford, se é vírus vivo atenuado ou não, né? Acho que a doutora Marjorie pode comentar aí a vacina de Oxford. Na verdade, ela não é um vírus vivo atenuado, né? A gente usa uma tecnologia nova entre aspas, apareceu agora, mas isso já é bem conhecido, até tem outras terapias, tipo a terapia celular que a gente faz para câncer aí, que utiliza os vetores virais, entendeu? É um vírus que é o adenovírus, que não tem capacidade de se replicar, entendeu? Então, não é vírus atenuado, é um vetor viral, e esse vírus que é utilizado não tem capacidade de se replicar no nosso organismo, causando doença. Então, pode indicar para os pacientes sem problema nenhum, como eu havia dito antes, porque ela é segura nesse sentido. Doutora Marjorie, rapidamente, o que é esse tal de vetor viral aí, só para a gente entender, né? Acho que vale a pena explicar um pouquinho como é o mecanismo, né? Quando é a vacina do vírus vivo, você dá um pedacinho do vírus lá, né? Injeta isso já, lá uma parte dele ou inteiro, mas o que é esse vetor viral? Explica para a gente um pouquinho. É uma tecnologia nova que vai te ajudar a amplificar a expressão de certas proteínas, peptídeos, que ajudam você a identificar as proteínas corretas para produzir os seus anticorpos contra aquelas proteínas, tipo as que a gente já conhece do vírus do coronavírus, entendeu? É uma tecnologia diferente, mas que tem mais ou menos o mesmo racional. Diferente da vacina de microRNA, que é um RNA que vai entrar no nosso citoplasma, não vai entrar no DNA, não vai fazer ninguém mudar o DNA, ninguém vai vira mulher nem nada, ela só vai chegar lá no citoplasma, esse microRNA vai ser lido, e a partir do momento que ele é lido, aí ele começa a produzir proteínas, aquelas do vírus, que aí a gente consegue ler e produzir as nossas... Não vira jacaré não, né, doutora Marjorie? Não vira jacaré, não vira baleia, não vira nada. Olha aqui, a Mara tem uma pergunta também. Boa noite, meus pais têm 90 anos. Meu pai está sob acompanhamento do urologista do hospital, está recebendo injeção Osrelina em janeiro de 2020. Está bem, mas sob efeito da injeção ainda. Já minha mãe alimenta-se muito pouco. Devem eles tomar a vacina? Doutora Ana, qual que é a sua resposta? Como eu falei, né, não vai ter contraindicação, né? A gente espera um melhor momento para o paciente, um melhor nível. Então, é claro que a gente não tem estudo específico em cada tipo de terapia, de cada tipo de câncer ainda, né? Mas um paciente mostrando um hemograma normal, os exames normais, está em seguimento, está indo bem, claro que tratando a doença, tudo, ele pode receber a
vacina, inclusive, vai fazer muito bem para ele, justamente por ele estar fragilizado nesse momento e a gente querer proteger ele de uma outra infecção, né? Quanto comer pouco, tem que ter um grau muito grande de desnutrição, a ponto de você não conseguir nem produzir anticorpo, né, célula imune. Então eu acredito que também ela em segmento, em acompanhamento médico, tudo ela vai ser bem orientada de receber ou não a vacina. Com certeza vai receber também. A Mara depois complementou ainda aqui, né? E se o paciente for alérgico à sulfa e aspirina, pode tomar vacina? Acho que sim, né? Acho que a resposta já ficou clara aqui para a gente, vocês foram muito precisas. Olha, aqui tem uma pessoa anônima, não quis se identificar, mas ela traz uma pergunta importante para a gente, tá? Se eu já tive a doença, eu preciso tomar a vacina, posso ficar para o último grupo, ceder a minha vez de tomar a vacina para uma pessoa do grupo de risco? Doutora Marjorie, o que você acha? A pessoa que já teve Covid está protegida e não precisa tomar vacina, é isso? Não, a gente aprendeu e até já teve casos aí de reinfecções, entendeu? Que devem até ser um pouco maior do que a gente sabe, porque tem toda uma logística para se fazer esse diagnóstico, mas a gente sabe hoje que quem teve o Covid, alguns montam a imunidade, né, as células protetoras, outros nem montam, e quando se monta essa imunidade, parece que ela não é duradoura, entendeu? Então, quem teve Covid pode tomar a vacina, sim. Detalhe, se você está agora com Covid, pode vacinar? Não, agora, né, no momento não, porque existe um risco hipotético, né, de que quando você está com a doença ativa, você possa exacerbar, entendeu, a doença tomando a vacina. Então, você teria que esperar aí um intervalo de um mês, você está ausente completamente dos sintomas, até um teste e controle eventual sendo feito para você receber a vacina, tá? Então, deve tomar vacina sim, tá? Só respeita o intervalo aí da doença e da tomada da vacina. Agora, essa última observação, a gente não tem autonomia para, tipo, eu que sou profissional de saúde, deixa eu deixar minha tia, minha avó, alguém que é de maior risco passar na minha frente para tomar vacina. Tá tão restrito toda essa ordem, até por conta de número de doses e tudo mais, e com um racional muito importante, entendeu? Que a gente não tem essa possibilidade de administrar a ordem das vacinas, não. É uma coisa que vem do governo e muito bem montada, né, baseada no racional de controle da pandemia no nosso país. Tá, olha só, temos mais perguntas aqui, o pessoal está querendo perguntar para vocês aqui, informação de qualidade, né? Tem algumas perguntas, acho que a gente acabou já respondendo, né? Mas tem uma bastante interessante aqui, acho que eu vou deixar essa para a doutora Ana. Entre os pacientes com câncer, quais os de maior risco? Existe isso? Um grupo maior de risco daqueles que tem câncer? Eu não entendi se ele está perguntando para a Covid, é o anônimo também que perguntou, tá? Se é para a Covid ou para vacina. Estou entendendo aqui o maior risco de doença grave, né? A doutora Marjorie já comentou no começo, mas acho que vale a pena a gente reforçar aqui. A própria doutora Marjorie comentou, né, que a população oncológica, assim, não se mostrou uma população de alto risco aí para ter doença mais grave por causa do câncer ou apresentar mais transmissão por causa do câncer de forma alguma, né? Claro que são pacientes com comorbidade que tem que ser respeitada aí, e a gente tem que vacinar o quanto antes e cuidar, né, com todo cuidado, mas não teria um grupo específico de tumores que mostra mais risco, né? Claro que os oncohematológicos, que a doutora Marjorie está sempre por dentro, né? Eles têm terapias muito imunossupressoras, tem a própria doença muito imunossupressora, né? Então são pacientes com a imunidade muito comprometida, né? Então sempre são um grupo de atenção. A gente tem algumas perguntas aqui de vacinação em criança, então eu vou fazer em bloco aqui. Então, alguém anônimo perguntou, a partir de quantos anos pode ser administrada a vacina e se crianças transplantadas podem tomar a vacina? Essa outra que foi da Tainá. Tainá, obrigado aí pela sua pergunta, Tainá.
A gente tem aqui também ouviu mais uma aqui, do D, tá assim, só D. Obrigado. A vacina tem uma reação diferente em crianças em tratamento oncológico? Ouvimos que as crianças tinham menos sintomas. Vamos falar um pouquinho de vacina em criança aqui, da vacina da Covid. É seguro dar vacina em criança? Como é que vai funcionar isso em criança, hein? Doutora Marjorie, eu queria ouvir um pouquinho da doutora Marjorie, um pouquinho da doutora Ana. Vamos vacinar crianças? É seguro? Como é que é isso? Então, as vacinas também, todos os três, não incluíram crianças, né? Então, a gente não vai ter essa resposta do mesmo jeito que a gente não tem para o nosso paciente imunodeprimido, tá? Então, no caso que a Tainá me pergunta, criança transplantada pode tomar vacina? Ela é um transplante, ela tem uma comorbidade. Nessa situação, a gente pode recomendar a vacina, entendeu? Apesar, porque assim, se ela fosse só criança na idade dela, a gente não encaminharia ela. Mas como ela é uma paciente transplantada, por que acontece? Parece igual essa outra pergunta que falou aí, não, parece que em criança foi menos grave. A Covid nas crianças foi muito menos grave, entendeu? A doença Covid nas crianças. Agora, se eu tenho uma paciente que é uma criança e ela é transplantada, já não faz parte da população geral de crianças, ela tem uma comorbidade associada. Então, a gente pode fazer a cartinha, avaliar todas aquelas questões que eu falei anteriormente e encaminhar ela para vacinação, tá? Ela faz parte de um grupo especial. Tá, mas no plano aí do governo, está incluído as crianças? Não, né? Não está incluído. Mas teria que ser um grupo especial a pedido, uma justificativa para poder vacinar, é isso? Exatamente, vai ter que ter alguma justificativa que inclua ela nessa priorização dos casos, porque assim, não faz racional a gente vacinar um grupo que praticamente não apresentou nenhum quadro grave, enquanto a gente tem outros vários subgrupos, entendeu, de pacientes morrendo aí. Como a Ana bem disse, essa vacina não é para evitar da gente ficar gripado, e é para a gente evitar de ter um quadro grave, de superlotar o hospital, de estrangular a economia, tem vários componentes aí envolvidos, entendeu, que a gente precisa controlar nesse momento, entendeu? No futuro, lá na frente, com certeza elas vão ser vacinadas, podem ficar tranquilas, mas continuem usando álcool gel, máscara, distanciamento social. Doutora, você quer falar alguma coisa de vacinação em criança da Covid, doutora Ana? Eu acho que a doutora Marjorie complementou muito bem, né? Todos esses estudos que a gente fala, né, foram todos grupos acima de 18 anos, né? Então, assim, estudo mesmo não tem. Mas, assim, quase grande parte das coisas, assim, em pediatria acaba sendo por semelhança, né? A gente acaba vendo a segurança no adulto e aí vacinar a criança, né? Dificilmente os estudos começam por elas, né? E ainda bem que elas não fazem o quadro grave. Então, realmente, é caso a caso, então o médico tem que avaliar, não, essa criança tem fator de risco, é um paciente imunocomprometido, é um paciente que merece ser protegido com a vacinação, é feita a carta, colocado o CID, passa por aliado, tudo recebe. Ok, aqui nós temos mais uma pergunta interessante aqui, da Vanessa. Obrigado, Vanessa. Mulheres em fase de amamentação podem tomar a vacina? Como é que é essa história? Fizemos também pesquisa de Covid, vacina de Covid em mulheres gestantes ou amamentando. É seguro? Como é que é essa história? Fala pra gente, doutora Marjorie. Olha só, as gestantes lactantes e crianças são sempre um grupo à parte, a gente sempre tem muito pouca pesquisa nesse grupo, até por conta dos riscos, né? Então, assim, para Covid, então, não tem estudo, tá? Não foi feito nenhum estudo com esse grupo, mas como a exemplo do que eu já tinha explicado para os pacientes imunodeprimidos, que em relação às vacinas de vírus vivo atenuado, que não podem tomar nesse momento da gestação, da lactação, então, assim, pode tomar sim, porque é um vírus vivo inativado e a outra é um vetor viral. E essa recomendação é uma recomendação super recente. Até o primeiro PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, elas não estavam incluídas. Aí depois disso foi reavaliado, tá? E aí agora, dia 19, né, hoje a gente está no dia 21, dia 19 saiu uma outra documentação do Ministério da Saúde, até se baseando em outros protocolos aí, como o protocolo europeu, que usa Oxford AstraZeneca, recomendando a vacina nessa população. Parêntese, gestantes de alto risco.
tá? Então, lactantes de alto risco. Então, aquela gestante, aquela a mulher que está na fase de amamentação, se ela tiver comorbidades, né, que são aquelas que a gente já conhece, ela tem uma pneumopatia, diabetes, obesidade, então ela pode ser incluída. As profissionais de saúde, né, que até pela priorização da profissional de saúde, mas ela fica receosa de tomar vacina. Pode tomar vacina sim, porque você faz parte do grupo de risco que você está se expondo, entendeu? Então essas são as recomendações em relação a elas. E foi agora dia 19 que isso foi liberado aí pelo Ministério da Saúde, Tem uma só colocação aqui da Dani Costa. Obrigado, Dani. Paciente com quimio oral pode receber vacina? Eu acho que já respondeu sim, né? Não há contraindicação para isso. Bom, a gente está caminhando para o final do nosso webinar, estamos já há 50 minutos aqui com vocês, mas eu tenho uma última pergunta aí para a doutora Marjorie e doutora Ana, sobre aí, como é que vai ser aí o nosso cenário pós-vacinação, né? Qual é a expectativa de vocês? Quer dizer que agora em março, quer dizer que vai estar tudo resolvido já? Não vamos ter mais problema, é isso? Como é que vai ser aí? Como é que vocês estão vendo a pandemia e a vacinação? Em março a gente pode ficar tranquilo, é isso? Vou começar com a doutora Ana, a gente passa para a doutora Marjorie. Era muito bom, né? Mas a gente ainda está super numa fase crítica, né? A gente tem esperanças aí com a vacina, a gente está muito animado com tudo isso. Mas acho que os jornais não deixam nem a gente esquecer, né, o que está acontecendo em Manaus, o que está acontecendo de ocupação de leito, a gravidade, né, todo mundo que teve familiar acometido e ainda está tendo. Então, a vacina veio para somar, então acho que é uma coisa a mais e que agora, sim, eu acho que sim é um caminho muito bom que a gente começa a trilhar, mas ela vem como uma proteção a mais, além da máscara que você vai vestir todo dia, além do álcool em gel que você vai ter na bolsa, além de evitar em aglomerações, além de evitar aglomerações desnecessárias, né, que a gente fala, né? A gente sabe que estamos nessas já desde março e que não é brincadeira, não é fácil, né? Mas acho que agora não vale a pena morrer na praia, né? Nadamos até aqui, conseguimos chegar no momento que foram aprovadas as vacinas, então estão começando as produções, as distribuições, então acho que agora não é o momento de parar, então acho que a perspectiva é boa, né? Que bom que a gente conseguiu rápido a liberação das vacinas, que bom que são vacinas que se mostraram aí efetivas, que bom que são vacinas com pouco efeito colateral, então tudo isso que a gente conversou, principalmente para os nossos pacientes que a gente se preocupa mais, mas eu acho que os cuidados aí, por enquanto, vamos devagar, vamos ver como que vai responder tudo isso, né? Doutora Marjorie, o que você acha, então? Qual que é a sua percepção sobre aí, como é que é a pandemia e a vacinação nos próximos meses, hein? Eu vou fazer um parênteses só relembrando uma outra situação que talvez possa gerar uma dúvida, e aí eu vou nessa perspectiva. Se alguém fala, posso tomar 2 vacinas? Posso tomar da Oxford, depois eu tomo da Coronavac, e de repente se eu conseguir tomar da AstraZeneca, ou se de repente eu vou viajar para fora do Brasil, vou tomar da Pfizer, que tem 95%, não é indicado fazer isso, tá? Não é indicado, a gente não tem experiência nenhuma com isso, então você toma sua vacina, seja ela qual for, espera um intervalo para tomar a segunda dose, então, por favor, a vacina que você tomar a primeira é a que você vai seguir na sequência, tá bom? Com relação às perspectivas, eu acho que a gente pulou um patamar muito grande agora,
tá? Que acho que foi super, uma virada de ano com virada de patamar com relação ao enfrentamento do Covid, que é o seguinte, o processo de imunização, ele não é baseado só na eficácia da vacina, tá? Assim, aqui no Brasil, e eu tenho colegas fora do Brasil que trabalham na área de infectologia, depois dessa vacinação maciça para influenza que nós fizemos, nós não tivemos nenhum caso de influenza grave dentro do hospital, não tivemos no AC Camargo, eu te falo com propriedade, a gente não teve um caso. Entendeu? Elas vão ser efetivas a partir do momento que eu tenho uma vacina que atingiu a eficácia mínima, que seja 50.0, mais uma cobertura vacinal ampla. Então, o patamar agora é de responsabilidade não só do governo de fornecer as vacinas, mas a nossa responsabilidade como indivíduo, como médico de informar, como reprodutores de informação, como o paciente de se vacinar. Então, vá vacinar, entendeu? Se proteja, porque quando eu me protejo, no coletivo, como você disse anteriormente, é uma coisa coletiva. Quanto mais pessoas se vacinarem, melhor. Uma vacina de 50% de eficácia, ela protege 50 pessoas. Em 100 pessoas que eu vacino, 50 estão protegidas, entendeu? Então, quanto maior o volume dessa vacinação, quanto maior a cobertura, e aí o Programa Nacional de Vacinas, ela objetiva 90% da população, porque ela entende que uns 10% vai ter contraindicação formal aí, então vamos vacinar, tá? Aqueles movimentos de hesitação com relação à vacina, que são conhecidos aí na Europa, nos Estados Unidos, entendeu? Mães que deixaram de vacinar filhos por conta que vai ter isso, vai ter autismo, vai ter não sei o que, baseados em fake news, que são mais desserviços para a humanidade do que qualquer outra coisa, entendeu? As consequências disso foram muito claras, entendeu? Inclusive no Brasil, recentemente, em 2016, nós tivemos surto de sarampo. Um país que tem uma cobertura vacinal exemplar, que não tinha caso de sarampo nenhum, a gente começou a ter surto, entendeu? De uma doença controlada e com uma vacina de 97% de eficácia. Entende que não é uma coisa isolada, né? Então, agora é nossa responsabilidade também. O governo está aí batalhando, sim, para conseguir mais vacinas, entendeu? Eu acho que é uma hora da gente juntar esforços e acrescentar e motivar, entendeu? As pessoas irem vacinar assim que tiver a sua ordem aí, de acordo com o que foi preconizado pelo Ministério. Entendeu? Então, acho que vai ser controlado. Se eu conseguisse fazer uma conta hipotética, todo mundo é vacinado agora, entendeu? E aí, depois de quanto tempo a gente vai ficar tranquilo? Depende da vacina que ele tomou, entendeu? Porque aí eu tenho um tempo para a produção de anticorpos, uma vai demorar semanas, outras podem demorar mais meses, mas se eu conseguisse hipoteticamente vacinar todo mundo, talvez em 6 meses a gente estaria tranquilo. Na nossa situação real, que não é só a situação do Brasil, não adianta falar só mal do Brasil, porque todos os outros países estão vacinando aí menos de 5% da população, entendeu? Então, vai demorar, entendeu? Por isso que a gente tem que ter essa responsabilidade que a gente está frisando, de que a gente ainda vai ter a nossa máscarazinha, tá aqui na minha mesa, entendeu? O nosso álcool gel, que tá aqui do lado também. Tudo isso e com distanciamento social. Você tem uma pessoa que está distanciada da outra, de 1,5 metro até 2 metros, entendeu? As duas estão usando máscara. É muito difícil se transmitir o coronavírus, entendeu? A gente entende que pessoas que têm que ir trabalhar para ganhar o dinheiro, entendeu? Que tem que ir para fora, a gente respeita essas pessoas, os nossos pacientes precisam ir fazer seus tratamentos, entendeu? Eles precisam vir ao hospital, entendeu? Não tem como ficar em casa também, mas a gente tem que ter o cuidado e a responsabilidade individual de fazer a nossa parte. Não adianta jogar a culpa e a responsabilidade só ou no profissional ou no governo, porque aí isso não anda. É uma mudança cultural que a gente tem que absorver. Doutora Marjorie, muito obrigado pelas explicações, esclarecimentos. Doutora Ana, também muito obrigado pela participação, por terem aceito o convite. Acho que nessa noite a gente passeou aí pela vacinação em pacientes oncológicos. Ficou claríssimo pela apresentação de vocês que não há uma contraindicação por ser paciente oncológico e de usar a vacina. Existe, sim, uma prioridade de vacinação, por enquanto os pacientes não estão no grupo prioritário, como a doutora Marjorie falou, ainda é o início de uma vacinação. Há quem estime que a gente só vai conseguir terminar essa vacinação lá para o final do ano mesmo, né? Por vacinar todo mundo que a gente precisa, não sabemos ainda. Mas, de qualquer forma, acho que a grande mensagem é que vacinar não é só para você, é para quem está ao seu lado, para sua família, para proteger seu pai, sua mãe, seu irmão, todo mundo, seus amigos, né? Isso é o mais importante.
Com isso, a gente encerra, então, mais um webinar do AC Camargo. Gostaria de lembrá-los que esse webinar foi gravado, está disponível para vocês, basta vocês acessarem de novo o link da reunião, e vocês terão acesso a essa gravação por completo. Muito obrigado, então, pela presença de todos, uma boa noite. Obrigado também ao público que esteve presente conosco aqui durante esses 50 minutos, uma hora, trazendo suas perguntas e a gente esclarecendo a dúvida de todos vocês. Mais uma vez, doutora Marja, doutora Ana, muito boa noite, muito obrigado, e a todos os que nos ajudaram aí no background, como fala, nos bastidores aí, para a gente fazer esse webinar. Tchau, pessoal, até a próxima webinar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.